uma análise muito crítica do serviço público. Eu sempre atuei nele, nunca tive eu nunca trabalhei no setor privado, sempre no setor público. E gosto e tenho orgulho, né? Porque eu trabalho mesmo, eu produzo, eu me sinto, eu sinto que eu entrego para aquilo que, modéstia à parte, que eu sou chamado para fazer. Eu acho que essa é a função do servidor, o próprio nome diz servidor, né? Eu enxergo na administração pública muitas categorias com privilégios, que eu sou contra, né? Mas eu acho que a administração pública deve ser pautada nisso, na entrega do serviço, né? Em algo reduzido, em algo simplificado, mas com preparação. Eu acredito na meritocracia. O que é meritocracia? É você dar mérito a quem tem mérito, ao servidor que tem mérito que precisa. E na capacitação, eu acho que ninguém deve assumir nenhuma função se ele não tiver capacidade técnica, capacidade intelectual. Mesmo que a gente veja em alguns casos servidores que atuam em determinado setor sem ele ter nunca atuado antes, e ele faz realmente um bom trabalho. Mas, como eu acredito na inteligência, na ciência, na educação, eu acho que o caminho correto para tudo, para galgar qualquer cargo, qualquer função, é o estudo, é a capacitação, a capacidade para assumir qualquer função na administração. Você falou agora há pouco a questão de política, né? Como você gosta, acompanha, vê, apesar de não ser político. A velha política da perseguição no serviço público, a velha política é uma chaga que a sociedade brasileira não sabe lidar. Você acha que a sociedade brasileira não sabe lidar com a velha política da perseguição? A velha política, quando a gente trata de velha política, e aí a gente confunde velha política com idade, né? A gente vê muito jovem entrando na política, e eu gosto de brincar, eu gosto de dizer que alguns jovens que entram na política e querem falar de nova política, mas ele já entra emprenhado, né? Pelas velhas práticas. Pelas velhas práticas, né? Entendi. E às vezes você tem pessoas com idade mais avançada que ingressam na política e ingressam com novas ações, né? Novas ideias. Com um respeito novo pela política. Isso, com entendimento da sociedade. O gestor, o político, ele tem que ressonar aquilo que a sociedade precisa ouvir. E nova política é isso. Velha política, para mim, é aquela que você não tem entendimento. Se você vai para estudar O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, foi um livro de 1496, ele escreveu para Dom Henrique de Florença, que era o rei daquela localidade. Maquiavel, ele trata dessa situação. Ele diz que o político, o gestor, que o ministro, né, ele tem que estar buscando falar aquilo que a população quer ouvir. E isso não no sentido de demagogia, né? É no sentido de você entregar aquilo que é preciso fazer. Para mim, essa que é a nova política. E a velha política, essa de perseguir, de dar o troca-troca, né? De não entender que o período de todo mundo passa, viu? Quando a gente é eleito, quando alguém é eleito, ele é eleito para cumprir um período cronologicamente determinado pela legislação eleitoral, que chama-se mandato, né? De 4 exercícios financeiros, do dia 1º de janeiro de um período a 4 anos depois, no dia 31 de dezembro. Então, todo mundo é eleito para esse período, cronologicamente determinado pela legislação. E aí, muitos não conseguem tirar essa capa. É como se fosse esse terno que você está aí na sua cadeira. O gestor, o político que assume o mandato, ele não tem o poder não é personal, não é personificado, não é dele, é da função que ele vai exercer, é da cadeira, né? É da vestimenta, é da diplomacia daquele cargo, né? E ele tem que saber que quando ele se levanta, aquele poder fica lá naquela cadeira, é como se fosse esse blazer que está aí atrás, né? Nesse assento que você está aí temporariamente ocupando, é mais ou menos isso. Então, se você não tem essa sabedoria, você erra muito, né? Aí você vai lá para Provérbios, capítulo 16, que Salomão foi o homem mais sábio da terra, né? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre Salomão. Salomão teve toda a oportunidade de pedir tudo a Deus, mas ele pediu só sabedoria. No momento em que Israel passava por o final de um período de guerra, ele tinha acabado de assumir, porque seu pai Davi morreu, Israel estava sob pobreza, então ele podia ter pedido qualquer coisa a Deus, Deus aí ele pediu sabedoria. Então, a partir do momento que ele pede sabedoria, ele se desprende de todas essas situações. Aí ele diz que a arrogância, a prepotência predispõe
a queda, né, e a ruína. Ela vem antes da queda e da ruína, como se a prepotência fosse na frente e atrás da queda e a ruína. Então, o político que não entende isso, que tudo é temporário, ele está, sim, cometendo os velhos erros da velha política. A história se repete e a gente vê várias situações que se repetiram aqui em Araripina e em muitos outros locais. E lá na frente ele sofre, faz o povo sofrer, Isso. Mas daqui a pouco quem paga é ele mesmo, porque é que farra que se paga. Exatamente, principalmente hoje, que a legislação, trazendo para a parte contábil, para a parte do direito, né, para a legislação, você tem uma lei de improbidade administrativa, que foi criada inclusive no governo do presidente Lula, no primeiro governo do presidente Lula, a lei de improbidade administrativa, que é uma lei muito severa, muito pesada, né, que leva para a cadeia a malversação de recursos, a má utilização de recursos. E todas as práticas da velha política, elas são, sim, criminosas, porque são demissões de servidores fora do período, é a admissão de pessoas de forma errada, é a aquisição e compra e através de licitações fraudulentas. Tudo isso são produtos da arrogância e da velha política, em que não só um nem dois casos, mas todos os casos, quando você vai estudar, está por trás a arrogância, a mal montagem de equipes, né, pessoas sem capacidade para assumir os cargos, pessoas que não têm personalidade suficiente para chegar para um gestor desse e dizer assim, você está errando, né, se calam por conta de uma portaria. Talvez seja o pior da política brasileira em todos os tempos. Exatamente. E quando você vai também, volta para o livro de Maquiavel, né, O Príncipe de Maquiavel, ele fala sobre isso em 1496. Ele fala sobre as escolhas dos ministros pelo príncipe, né? Parte do príncipe. Ele fala da equipe, né? Da capacidade de o príncipe se cercar daqueles que são semelhantes a eles. E ele trata nesse mesmo livro que os bajuladores é o tipo de nicho mais perigoso que existe para